o papel da mulher na igreja? Ela deve usar o véu? A mulher tem um lugar de igualdade ao homem? Está acima? Está abaixo? Qual o lugar da mulher na ceia e como devemos participar desse momento? Se você quer saber um pouquinho mais acerca destes assuntos, então vem comigo. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos, para nós é um prazer enorme estarmos retomando a nossa caminhada de estudo bíblico aos domingos pelas manhãs, né? Então todo domingo, às 8 horas, aqui do nosso horário local, estamos aqui no Mato Grosso do Sul, às 8 horas no horário Mato Grosso do Sul, está saindo um vídeo novo. Para você que está em outras localidades, que usa o horário de Brasília, você vai receber a notificação que às 9 horas da manhã vai estar saindo um vídeo novo. E hoje, especialmente, nós vamos continuar falando um pouquinho acerca da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos avançando pouco a pouco, tivemos uma pausa desde o ano passado e estamos agora caminhando novamente para este estudo da palavra. Nós vamos ver hoje, por exemplo, Paulo falando acerca do lugar da mulher. É claro que nós vamos analisar muito bem aqui o contexto para você compreender um pouquinho melhor. Nós temos pessoas que se utilizam deste texto para tentar oprimir as mulheres. Então, por isso a pergunta da nossa introdução, qual é o lugar da mulher dentro do culto cristão? E abordaremos também um pouco do trecho onde Paulo fala acerca da Santa Ceia. Nós temos uma ministração específica, queridos, desnudando algumas questões sobre a Ceia do Senhor. Você pode acessar posteriormente aqui no card em cima, para que você possa se aprofundar um pouquinho mais acerca da Santa Ceia do Senhor. Hoje nós vamos estar aqui lendo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 2 até o verso de número 34. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo aí na tela. Mas antes, você já sabe o que tem que fazer, né? Pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, um lápis ou uma caneta e vamos juntos para buscar mais e mais da presença do Senhor. Então vamos lá? Versículo de número 2 diz assim: De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser o Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu à cabeça, como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós,
para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague? Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos te adorar logo pela manhã, Senhor, buscando mais e mais da tua face, da tua presença, e nós clamamos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Fala conosco, ministra as nossas vidas, o nosso querer, é que nós possamos ser encharcados pela tua presença, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante nós notarmos algumas expressões neste texto, queridos, que nos esclarecem bastante mesmo acerca do que Paulo está querendo ministrar. Há muitas pessoas que já defendem, por exemplo, que as mulheres até hoje devem utilizar o véu, e utilizam este texto aqui como base teológica para isso. Agora é importante nós compreendermos, queridos, a profundidade da palavra, o contexto do que Paulo está querendo dizer, como vivia a sociedade naquela época, A base da sociedade daquela época era a sociedade dos gregos, e havia já um costume grego naquela época, que diferenciava, por exemplo, mulheres idôneas de mulheres que tinham cometido o pecado do adultério, ou mulheres então que eram prostitutas. E este costume ele era baseado na seguinte questão: utilizar esta peça de vestuário chamada véu. Então toda mulher idônea na sociedade grega ela utilizava, porque simbolizava que ela tinha a cobertura do marido, que ela fazia parte então desta realidade. De outro modo, queridos, nós temos também as mulheres que eram adúlteras ou prostitutas, que elas então, por exemplo, uma mulher pega em adultério, o que acontecia? Eles raspavam a cabeça dela e lhe arrancavam o véu. Para quê? Para que todas as pessoas soubessem que aquela mulher então era adúltera. Então, nesse sentido, outro fato também que acontecia é que os homens utilizavam o cabelo cortado. Então, desta mesma forma, este princípio começa a ser adotado dentro da Igreja do Senhor, esse princípio de diferenciação. Hoje se faz toda uma questão teológica, que a mulher isso, a mulher aquilo, e daí nós temos uma reação dentro da nossa sociedade, uma reação feminista. O fato é que os dois extremos são terríveis, o machismo e o feminismo. Nós precisamos olhar o que Deus pensa acerca do homem e da mulher. E aqui, queridos, sem medo de errar,
nós precisamos entender que esta realidade do véu diz respeito ao contexto que Paulo vivia. Nós não podemos simplesmente trazer para os dias atuais e adotar esta realidade no sentido de menosprezo às irmãs, às mulheres. Hoje vivemos em outros tempos. Eu me lembro de um episódio, por exemplo, que minha mãe, que já utilizava o cabelo um pouco mais curto, nós fomos a uma igreja e a pessoa queria que minha mãe aceitasse a Jesus de todas as formas, entregasse a vida, fazendo uma oração, né? Entregando a vida a Cristo, porque ela julgava que minha mãe, por usar o cabelo mais curto, não tinha um compromisso com Cristo. Ora, nós não podemos simplesmente pegar um texto fora de contexto e trazer para os dias atuais. É evidente que hoje nós temos essa liberdade de cortes de cabelo, de penteados, de várias utilizações, né? Nós não estamos mais nessa época onde a mulher que usa cabelo raspado é uma prostituta. Né? Temos mulheres, por exemplo, que estão fazendo quimioterapia, que raspam a cabeça, utilizam então um lenço e nem por isso são prostitutas. Tem mulheres que gostam desse estilo. Então nós precisamos atualizar um pouco a nossa mente, a nossa mentalidade. Não estou falando de atualizar a palavra não precisa ser atualizada, mas nós precisamos utilizar os princípios de exegese e hermenêutica para entendermos, queridos, que nós não podemos pegar o texto em sua literalidade e simplesmente trazer para os dias atuais. Então note que Paulo aqui, ele investe um longo tempo só para falar sobre o quê? Sobre cabelo, se usa o véu, se corta o cabelo, se está raspado, se não está, o homem que não deve deixar o cabelo comprido. Aí é uma questão totalmente envolvida nas questões culturais da época. Então, para a igreja naquela época, eram questões relevantes. Para nós, hoje em dia, querido, não são questões relevantes da mesma forma. Né? Agora, uma coisa que deve ser trabalhada é sim, qual o papel da mulher dentro da igreja? Ainda encontramos um ambiente de machismo extremo, muitas vezes. Né? Um ambiente onde coloca a mulher em segundo plano. E eu posso olhar aqui claramente, tem alguns versículos muito interessantes, onde Paulo ele deixa bem claro que ambos dependem um do outro. Né? E eu gostaria de frisar este versículo. E os dois, né, nessa interdependência, dependem de Deus. Eu quero te convidar a acompanhar este versículo juntamente comigo. Versículo de número 11, olha o que ele diz. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando nós tratamos de submissão, há muitas pessoas que têm dificuldade com isso. A submissão, para mim, ela tem justamente esse termo etimológico, que é estar debaixo da mesma missão. Então, ora, se nós somos casados, eu e minha esposa Maria Fernanda nos casamos, nós estamos debaixo da mesma missão. Ela, quando se casa comigo, ela está debaixo da mesma missão. Uma missão de gerar a nossa família, de gerir a nossa família, de cuidar da nossa casa, de educar os nossos filhos e criá-los na admoestação do Senhor. Agora, como nós vamos caminhar na nossa casa? Não há problema algum, queridos, de nós juntamente, pelo contrário, eu vejo virtudes nisso, de eu juntamente com a minha esposa, nós sentarmos, conversarmos, caminharmos, traçarmos metas, objetivos, planos, né, para a nossa vida, planos de carreira, como caminhar, como sonhar a nossa vida como família. Há muitas pessoas que simplesmente isolam, não, isso é função meramente do homem. Quando na verdade, querido, nós estamos perdendo. Quando nós deixamos a mulher de lado nas relações familiares, nós estamos perdendo qualidades extremas de sabedoria, uma forma peculiar de enxergar as coisas que só a mulher tem. Agora entenda, querido, se Paulo ele nos disse aqui no verso 11 que os seres são interdependentes, o homem ele depende da mulher, a mulher depende do homem, né? O homem é o cabeça, a mulher que produziu ali o homem, que deu a luz ao homem, e ambos dependem do Senhor. Entenda que o restante, as outras coisas que vêm deste texto, são justamente conceitos para aquela época. Então hoje não convém mais que nós adotemos este tipo de prática, queridos. É uma questão muito contextualizada e justamente Paulo então trazendo esta realidade para
igreja de Corinto. Agora, de fato, quando ele trabalha, por exemplo, aqui, ele trabalha uma hierarquia dentro da caminhada. Note que ele trabalha Deus, Cristo, marido e mulher. Agora, a hierarquia ela é necessária para que haja um princípio de autoridade e organização, mas nem por isso significa que um é mais importante e outro é menos importante. A hierarquia ela serve para designar funções específicas. Então, nesse sentido, queridos, eu não vejo nenhum problema, querido, com hierarquia. O fato é que Deus está acima, como Paulo descreve neste texto. Depois vem Cristo, o homem como marido e a sua esposa. Isso não vem simplesmente numa cadeia de importância, mesmo que Deus e Jesus sejam mais importantes para nós, o que não é o caso, falando de hierarquia aqui. A hierarquia não vem para trazer ordem de importância. É claro que Deus, olhando de uma outra perspectiva, como Senhor e Salvador das nossas vidas, sim, Ele é extremamente importante. Toda a importância é dele. Mas o que tange a essas questões relacionamentais, a hierarquia e a submissão vem simplesmente para nos dar parâmetros, para nos dar diretrizes, funções dentro do lar e dentro da casa, que nós já trabalhamos anteriormente e, se o Senhor nos der a graça, trabalharemos também em outros textos. Você vai, por exemplo, identificar Cristo e o nosso Deus tendo uma interdependência, um relacionamento dentro da Trindade, mas note que o Deus Criador, o Deus Pai, está acima, posteriormente Cristo. Vemos essa interdependência do homem e da mulher no sentido do relato lá de Gênesis, capítulo 2, verso 21 e 24, do Senhor ter feito então a mulher, extraído um pedaço da costela do homem para criar a mulher, justamente trazendo essa ideia de que um é extraído do outro. Enquanto nós vemos essas guerras entre machismo e feminismo, olha que coisa tremenda. O Senhor mostrando, ele poderia simplesmente criar a mulher e o ser humano também, o homem, de uma forma com o poder da sua palavra, como ele fez com todas as outras coisas. Mas ele quis colocar a mão na massa para criar o homem. Ele poderia também ter criado a mulher do barro, mas ele quis trazer uma mensagem, olha, ambos são parte da mesma essência, um tirado do outro, ou seja, um depende do outro, está ligado, está diretamente ligado um ao outro. Isso aqui é tremendo, queridos, é maravilhoso, é maravilhoso nós entendermos esta questão. Nesse sentido, então, Paulo ele trabalha que essa hierarquia deve então refletir-se no culto cristão. Lembrando, queridos, que a questão do véu que ele trata aqui, a mulher utilizar o véu, a hierarquia dentro do culto cristão, tem a ver com o contexto da época. Então não há muito que nós ficarmos aqui trabalhando simplesmente essa questão nesse sentido. Então é algo maravilhoso para as nossas vidas. É interessante também, olha comigo então o verso de número 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de uma mantilha, de uma manta? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Note aqui que você começa a entender a raiz, a origem desses questionamentos acerca do véu, do cabelo, todas essas questões. Paulo chega ao cerne. Muitas pessoas tomam neste texto como a preocupação de Paulo ser trabalhar usos e costumes, que nós chamamos hoje. Mas note que isso são questões introdutórias que Paulo vai citando e pensando, que eram certamente relevantes para aquele momento. Para nós hoje já é um assunto vencido. Se não é para você, eu peço que o Espírito lhe esclareça essas coisas, porque para mim é muito claro, faz parte de um contexto grego que eles viviam. Porém, queridos, agora Paulo ele chega ao ápice.
ao cerne de todas as questões trabalhadas. Até o fato dele trabalhar daqui para frente a questão da refeição chamada ágape, que era uma refeição daquela época, que eles então participavam juntos, né? E nesta refeição chamada ágape, eles celebravam a ceia do Senhor, né? Uma refeição ágape, eles faziam conhecido hoje o junta-panela, sabe? Vamos juntar as panelas. E eles cultuavam ao Senhor e participavam juntos. Eu me lembro de no seminário nós termos feito algumas vezes na nossa matéria de liturgia, junto com a professora e os companheiros, algumas refeições ágape como esta, simulando a refeição da época. Mas eram refeições maravilhosas para priorizar a comunhão e a unidade que era refletida, né, no ato culminante, então, da celebração do ágape, que era a ministração da Santa Ceia. Agora, este é o ápice, este é o centro daquilo que Paulo está trabalhando. A preocupação primordial dele não é as outras questões, apesar de naquela época, por causa dos costumes gregos, haver uma relevância. Ou seja, a mulher sem véu, que vão olhando lá de fora vão achar que ela é uma prostituta, vão achar que ela é uma mulher que desonra o marido. Ah, mas ela é casada e está sem o véu? Peraí, será que ela está em adultério? Então, para não levantar contendas, ou então mexericos, ou conversas acerca dessa questão, Paulo orienta. E ele chega no cerne. Qual o cerne? Questões acerca da divisão. E eu quero te convidar a seguir aqui comigo, né? Lemos ali o verso 17 e 18. O 19, Paulo ele diz o seguinte: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aqui no verso 23, ele então segue o relato da ceia. Essa expressão que ele fala, porque eu recebi do Senhor como também vos entreguei, é justamente uma expressão para reafirmar o seu apostolado. Os apóstolos, necessariamente a expressão apóstolo significa enviado, e o apóstolo, para ser apóstolo, ele precisava ter tido um encontro pessoal com Cristo. Por isso Paulo ele é tido como um apóstolo, porque ele teve um encontro diferente dos outros apóstolos, um encontro posterior. Cristo a caminho de Damasco tem um encontro ali com Paulo. E nesse sentido, Paulo então reforça o seu apostolado dizendo, olha, eu não recebi de outros, de conversa, eu recebi do próprio Cristo o que eu tenho vos ensinado. Agora note que Paulo trabalha uma questão bem interessante. Quando as pessoas chegavam para a refeição ágape, cada um trazia um pouco de alimento, e ali eles deveriam aguardar e partilhar os alimentos. Mas como já era de se esperar para pessoas que não estavam vivendo o amor cristão, como era o caso da igreja de Corinto, continuavam ali os partidarismos do dia a dia. Então, vamos trazer para os dias de hoje, né? É mais ou menos como se nós fizéssemos um almoço, e daí, de repente, alguns irmãos trazem um refrigerante de melhor qualidade, outros um de qualidade inferior, segundo as suas posses. Ou um traz um suco natural, porque gosta, o outro traz um suco simples ali, aquele suco conhecido como pinta-rim, né? Na minha época é assim, que você toma, tem tanta tintura que pinta o rim, né? Um traz a comida que está de acordo com ele, mas o evento da festa ágape era justamente trazer o sentido do nome, amor. Vamos dividir aquilo que nós temos, vamos partilhar, o sentido da partilha, né, de Cristo pela nossa causa. E o que acontecia de fato, queridos, é que as pessoas, uns apressadinhos, começavam a comer antes, né? O cara queria comer só a comida dele, que era melhor, né, ou de melhor qualidade. Daí muitos irmãos começavam a passar fome, outros comiam demais, né? Estavam ali gulosos, comendo excessivamente. E Paulo fala, irmãos, vocês não estão participando da ceia coisa nenhuma. Vocês não estão vivendo o evangelho coisa nenhuma. Tem gente com fome. Você que está com muita fome, come em casa.
Se você não consegue esperar o teu irmão para comer, para participar dessa mesa de amor, come em casa, querido. Note que Paulo também trabalha a questão da embriaguez, né? Então eles traziam o vinho para participarem juntos, né? E nós sabemos que muitos irmãos ficavam embriagados. Então, o problema não é o tomar o vinho ali. Fazia parte da cultura, do ambiente deles. Estavam participando da ceia, né? Participando da ceia. Ali não era suco de uva, era vinho mesmo. Mas daí tinha irmãos que exageravam, se embriagavam. E daí imagina que coisa deliciosa, né? Cultuando o Senhor bêbado. Que bênção! Por isso que Paulo em vários momentos fala, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. E é nesse sentido que Paulo está chamando a atenção para que as pessoas acordassem para esta realidade. Vamos continuar aqui. Verso 23, né? Porque eu recebi do Senhor, aqui ele falando acerca da questão do seu apostolado. O que também vos entreguei. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui é algo interessante para nós trabalharmos. Como eu já disse no início, você pode acompanhar aqui no card acima uma ministração mais completa que nós temos acerca da ceia do Senhor. A ceia judaica ela tinha vários pães, chamados de matzás. São pães sem fermento, fazendo alusão à Páscoa judaica, que era a época do Egito, quando teve todas as ordenanças. Então, uma das matzás fazia referência a Abraão, a segunda a Isaac e a terceira a Jacó. A matzá de Isaac, que tem todo o simbolismo acerca do Cristo, eles partiam ela ao meio. Uma parte era de Isaac e a outra eles enrolavam num pano de linho e alguém na celebração a escondia, simbolizando o Messias que viria. Então eles iriam procurar essa matzá, que era chamada de aficomã. Eles procurariam as crianças, procurariam no final da celebração e trariam então o Messias que seria desenterrado e ele viria. E é justamente quando Jesus ele celebra esta refeição que ele parte, ao invés de dizer em memória de Abraão, Isaac e Jacó, e essa aqui, memória do Messias que há de vir, ele diz, fazer isto em memória de mim. Este não é mais o aficomã, este é meu corpo que é dado por vós. E aqui ressignifica a ceia. É sobre isso que Paulo está dizendo. Da mesma forma, haviam vários cálices, e cada cálice era tomado e citado um texto do Antigo Testamento. E quando Jesus ele pega o terceiro cálice, o cálice da redenção, ele declara não mais este é o cálice da redenção, mas este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Sangue que nos trouxe a remissão dos nossos pecados. É tremendo, querido. É tremendo nós ouvirmos e vivermos esta realidade. Eu trabalho um pouquinho mais a fundo cada uma dessas realidades na nossa ministração. Então volte um pouquinho e assista. Mas é tremendo. Nós vemos o que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus. Agora note que Paulo, ele fala no verso 27 sobre comer do pão e beber do cálice indignamente. E este então se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso ele declara, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Vamos continuar aqui, o 31 é interessante também, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa,
a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então olha que coisa tremenda, queridos. Paulo ele fala sobre um autoconhecimento, um autoexame. Eu devo olhar para mim mesmo, analisando a minha própria caminhada. Se eu tenho pendências, estou magoado, estou em pecado, eu devo resolver estas pendências e não participar do cálice e do corpo de Cristo indignamente. Para Paulo, participar indignamente ou sem entendimento são pessoas que participam em pecado de qualquer forma, né? Participam da mesa como se fosse um ritual, participam da mesa como se fosse um ato mágico, ou não vivem a vida do Evangelho no seu dia a dia, mas na Santa Ceia estão lá. No sábado, estão na boate, festejando, bebendo toda, se embriagando, se prostituindo, fazendo tudo errado. Ah, mas na ceia eu tenho que estar lá. Esses são os indignos. Esses são aqueles que participam da ceia e se tornam réus do corpo de Cristo. Mas Paulo está dizendo, se examine, porque se nós julgássemos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Por isso, para escapar essa culpa que está sobre o ser humano, nós devemos julgar a nós mesmos, fazer um autoexame, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados. É como diz lá em 1 João 1,9, para que nos tornemos dignos e assim comamos e participemos do corpo e do cálice. Dar a importância ao corpo de Cristo. E aqui é interessante que ele coloca, olha, não fica impune quem participa indignamente da ceia. Aquele que age dessa forma, ele fica exposto a atrair a punição do Senhor na medida do seu ato. Não indica aqui, queridos, não tem a ver com perda de salvação, mas ele vai se tornar réu e vai ser punido, então, pelo Senhor. E ele sofre, então, as consequências do pecado, por fraqueza física, doença ou, então, morte. Então, aquele que se julga, que faz uma autoanálise, um autoexame, ele, então, é livre, vamos colocar assim, desse julgamento. Por quê? Porque ele já tem pedido perdão, tem reconhecido os seus erros, suas limitações e as suas fraquezas. E Paulo então termina retomando para fazer o fechamento o tema da unidade. Reunidos e unidos é muito melhor. Espere o irmão, vivam esta comunidade de fé. O que nós temos então para a nossa caminhada, queridos? Que o amor ele não deve ser apenas da boca para fora. Em todos os nossos relacionamentos interpessoais, nós devemos viver o amor. No casamento, nos relacionamentos dentro da própria caminhada eclesiástica, nas nossas amizades, viver a realidade, viver a gentileza, viver a prática do amor. Comer e participar da ceia deve ser um reflexo da nossa vida cotidiana. Não devemos participar da ceia achando que com esse gesto nós seremos melhores. Pelo contrário, devemos assumir as nossas falhas, os nossos erros, pedir perdão ao Senhor, para que quando participarmos então da ceia do Senhor, possamos viver esta realidade prática no dia a dia. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço a tua ajuda, o teu toque sobre as nossas vidas, para que possamos viver esta realidade de fé, que possamos ser transformados no nosso coração, no nosso caráter, e viver a realidade plena do Evangelho, o Evangelho de amor, o Evangelho de cuidado, o Evangelho de relacionamentos, ó Deus, frutíferos na tua presença. Que assim, a cada instante, o Senhor possa ser conosco, nos ajudar, trabalhar a nossa vida e caráter. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu desejo, querida, é que você seja extremamente abençoado pela presença do Senhor. Nós voltamos semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local, dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo aos Coríntios, mas que a cada dia você possa se aprofundar na presença do Senhor. Você pode acessar o nosso card com uma dezena de ministrações, tanto pregações como estudos bíblicos, para a edificação da tua vida. E no mais, querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.